Nós estamos pregando numa série chamada O Cristo do Apocalipse. E durante algumas semanas nós vamos olhar para Jesus não mais como o homem que andou na terra. Nós vamos olhar para Jesus no estado que ele tem hoje. Nós vimos na semana passada que ele de fato ainda é homem, mas ele já está revestido da sua imortalidade. E na mensagem de hoje, o título é O Cordeiro Leão. E nós vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 5, e você logo vai entender o porquê desse título, O Cordeiro Leão. Vamos ler o texto de Apocalipse 5, versos 1 a 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O livro é escrito por dentro e por fora, porque ele é um pergaminho. Na verdade, o que João está vendo é um pergaminho, e ele percebe que está escrito de um lado, o lado externo, e também por dentro. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, o apóstolo João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, diga leão, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, diga um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aleluia. O livro de Apocalipse é um livro lindo, irmãos. Os 3 primeiros capítulos, João recebe uma visão do que aconteceria, a história da igreja. E cada uma daquelas 7 igrejas representa uma porção da igreja cristã. Não somente as 7 igrejas da Ásia que existiam, igrejas locais, mas também as igrejas ao longo dos séculos, e a igreja que estiver presente na época da vinda de Jesus. Mas no capítulo 4, ele então é retirado da terra.
a sua visão não é mais na terra. E ele então, de repente, ele aparece no meio do trono. E o capítulo 4 todo é dedicado para que a gente possa saber o que está acontecendo na sala do trono. E no capítulo 4 a figura central é o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem está sentado no trono. E João vê 24 anciãos, que muito provavelmente representem os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Mas ele vê mais do que isso, ele vê seres viventes, com aparência diferente dos querubins que estavam no trono, que Ezequiel também viu. E o capítulo 5, portanto, começa quando um anjo com uma voz poderosa diz assim, porque imaginem, o foco de João agora é Deus sentado no trono, segurando um pergaminho, um livro, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E Deus está com esse livro na sua mão direita, com esse pergaminho, e uma voz de um anjo poderoso faz uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e revelar o seu conteúdo? E houve um grande silêncio no céu. E de repente, João começa a chorar, porque ele percebe que ninguém era digno, e ele entende que aquele livro contém revelações preciosas a respeito da história dos homens. E ele começa a chorar copiosamente, ainda que estivesse em espírito. E de repente um dos anciãos diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, é digno de abrir o livro e de revelar o seu conteúdo. E de repente aparece no meio da sala do trono como cordeiro que havia sido morto. Então Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Mas quando ele se revela, a figura que João vê não é de um leão, mas do cordeiro que morreu. O texto diz que ele é digno de se apresentar diante de Deus e de tomar o livro das suas mãos e de abrir os livros e quebrar os selos. Portanto, esta mensagem é a mensagem que apresenta o Cristo do Apocalipse como cordeiro leão. Porque Jesus, ele é rei como leão, ele é poderoso como leão, ele é invencível como leão, mas ele ainda é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda hoje, todo aquele que invocar o nome de Jesus recebe os benefícios do seu sangue. E quando a Bíblia diz que ele tem a aparência de um cordeiro como aquele que foi morto, é porque durante toda a eternidade, irmãos, quando nós olharmos para Jesus, nós saberemos que ele morreu pelos nossos pecados. Então eu quero te dizer que essa palavra é uma palavra para gerar diversos sentimentos no teu coração: temor, tremor. É importante que você fique pasmo diante deste Cristo que vamos apresentar, mas que você nunca se esqueça que ele é o mesmo que andou na Galileia, que tocou nos pobres, que curou os enfermos, que aceitou os pecadores e morreu por cada um de nós. Amém? Então olhe para a pessoa do teu lado, dê um abraço nela, diga: é muito bom estar com você aqui hoje, porque nós vamos adorar o Senhor Jesus. A figura que nós vamos agora analisar, a pessoa do Cordeiro Leão, é uma figura que mostra a soberania de Jesus. Diga assim: Jesus Cristo é o Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. O Cordeiro Leão é o Senhor, e nós vamos apresentar as razões porque ele é o Senhor de toda a história. A primeira razão
dele ser o Senhor é porque Ele é o Senhor da história. Os versos 1 a 5 deixam muito claro isso. Mas é importante que se diga que Ele é Senhor, porque este é o plano de Deus. É o plano de Deus que Jesus recebesse o pergaminho que detém o destino da história. E aqui eu quero dizer para vocês: a história do mundo não está à mercê do diabo e nem dos homens. A história do mundo está à mercê do Senhor Jesus. Ele recebeu o livro, é Ele quem detém, é Ele quem quebrará os selos, é Ele quem revelará o que vai acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é Senhor e Jesus é o Senhor da história, amém? Glória a Deus. A cena começa apresentando Deus Pai assentado no trono. E sabe, gente, essa palavra trono, e trono fala de lugar de autoridade, ela aparece 40 vezes no livro de Apocalipse. Por isso os teólogos chamam o livro de Apocalipse de o livro do trono. Este é um livro que também trata de soberania e autoridade, porque a mão direita é o lugar de autoridade. Então veja, a cena que nós estamos vendo, o que virá depois, a partir do capítulo 6, é o descortinar dos eventos da história, e nós vamos ver e ler coisas terríveis acontecendo. Mas João, ele primeiro precisa entender que Deus está no trono. Diga, Deus está no trono. E o lugar de autoridade está no Senhor também. Depois, os 7 selos. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia onde o número 7 aparece tantas vezes. Um dia eu vou fazer uma pregação só sobre isso. O livro de Apocalipse tem muitos 7, porque 7 na Bíblia é o número da totalidade, da completude, da plenitude. Portanto, 7 selos fala de quê? De inviolabilidade. O selo fala quando algo está selado não pode ser aberto, e aquilo que Deus sela, ninguém pode abrir. Este livro tem 7 selos, e portanto ele estava absolutamente fechado. Ninguém podia compreender o que estava lá dentro. E o texto diz que ninguém podia nem olhar para aquele livro. Mas Jesus, Ele pode. Então, agora que livro é esse? Vocês se lembram que no capítulo 12 de Daniel, Daniel recebe uma revelação maravilhosa. Ele dá um antigosto para a gente. Mas no versículo 4, depois de ele ter visto todas aquelas coisas, o anjo diz para ele assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, muitos tentarão entender, e o saber se multiplicará. O anjo fala para Daniel: as coisas que você viu, você sela nesse livro, só vai ser aberto no tempo do fim. Portanto, o livro que João está vendo é este livro que foi selado e que ninguém podia entender. Mas João está recebendo agora a notícia de que o livro vai ser aberto e o seu conteúdo vai ser revelado. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você está vivendo num tempo de revelações. Amém, irmãos? Este é o tempo em que nós estamos vivendo. Então, quando muita gente foge do livro de Apocalipse, que não gosta de estudá-lo, na verdade está se omitindo da revelação que Deus está dando para preparar o seu povo. E aqui eu quero fazer uma observação bem clara a respeito disso. Eu creio que a igreja não vai passar pela tribulação, mas eu acho que nós temos que estar preparados caso venhamos a passar. Amém? Existe alguma coisa aqui que não está completamente claro, e a gente percebe que há pessoas boas dos dois lados. Então às vezes eu vejo gente xingando na internet,
falando, defendendo uma posição como se fosse dono da verdade. Queridos, eu estudo isso aqui desde que eu me converti, e eu tenho a humildade para dizer que eu não tenho todas as respostas. De qualquer forma, sendo livres da tribulação ou passando por ela, o Senhor é soberano na minha vida e na sua e na história dos homens. Amém? Mas esse livro que há de ser revelado, quando os selos são quebrados, ele é um livro que vai falar de julgamentos. No livro de Apocalipse nós vemos selos, e cada selo que é aberto, um juízo vem. Nós temos a figura das trombetas, e cada trombeta que se toca, que soa, vem juízo. Temos também taças, e cada taça que é derramada, vem juízo sobre a terra. E por último lugar temos o lago de fogo, que é o lugar destinado a Satanás, aos anjos e todos aqueles que rejeitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, é um livro que vai falar de juízos, mas é um livro também que fala de salvação, irmãos. E lá no livro de Apocalipse você vê claramente a salvação primeiro dos judeus e depois dos gentios. Diga assim: vai haver muita salvação. Aliás, a Bíblia diz que Israel será salvo. Zacarias diz que vai haver um choro, um quebrantamento, e a nação de Israel vai se ajoelhar perante o Rei dos Reis, perante o Messias, quando eles virem o sinal dos céus e alguém com a mão perfurada, eles dirão: que é isso? Essas mãos perfuradas. E ele dirá: estas são as mãos que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E a nação de Israel se converterá ao Messias. Mas vai haver muitos gentios salvos também, com a pregação dos 144.000, das duas testemunhas. Este é um livro que fala de salvação. Então, mesmo no meio da disciplina e do juízo, Deus ainda é um Deus de misericórdia. E por último lugar, é um livro que fala de restauração. O texto fala de novos céus, de nova terra, de nova Jerusalém. Digo, nosso Deus soberano é bom. Mas Jesus é Senhor também, irmãos, por causa do problema que aconteceu no céu. E a verdade é que João, ele é levado para o céu e enxerga um grande problema, porque quando alguém pergunta quem é digno, e essa palavra é importante, só nesse capítulo, essa é uma palavra que aparece 4 vezes. Quem é digno de abrir os livros? E ninguém foi digno de abrir os livros, nem Abraão, nem Moisés, nem Josué, nem Caleb, nem Elias ou Eliseu, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Daniel, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Paulo, nem os anjos, e nem mesmo o grande arcanjo Miguel. Todos se calaram. Mas há um que é digno, é Jesus de Nazaré, o Cordeiro Leão. Ele é digno, ele tem na sua mão o destino de toda a história. Querido, quando você entrega a tua vida para Jesus, você não está entregando para o carpinteiro, você está entregando para o Cordeiro Leão, aquele que morreu pelos seus pecados, mas que venceu, que ressuscitou, que está sentado à direita de Deus Pai. Ele é Senhor dos senhores, é Senhor da tua vida, da tua história, dos teus problemas, dos seus sonhos. Ele é Senhor, é Ele que pode mudar e transformar a tua vida, e transformar de um caos numa vida de propósito. Amém, irmãos? Ele é Jesus, Ele é digno. Ele é Senhor por causa do seu poder. O texto diz: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Diga, venceu.
para abrir o livro e os seus 7 selos. Porque quando Deus cria o mundo e cria o homem, Ele dá ao homem autoridade sobre o mundo. Mas o homem transferiu esta autoridade para Satanás, quando ele quebra o pacto com Deus. E durante todo o tempo na história, o príncipe deste mundo é Satanás. Deus sempre operou, Deus sempre interveio. Ele é dono de tudo, do Senhor a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Mas ele delegou ao diabo. Aliás, não foi Deus quem delegou o diabo foi Adão. E Deus respeita, irmãos, o princípio de autoridade. Jesus, quando estava para ser morto, ele diz: vem aí o príncipe deste mundo, e eu não tenho parte com ele. O mundo, tem muita gente que culpa a Deus pelo que está acontecendo no mundo. Como é que Deus deixa isso? Meu irmão, quando você decide deixar Deus fora da tua vida, você está decidindo que quem vai dominar sobre você, sobre a tua história, sobre todas as relações que envolvem a sua vida é o diabo. E tem muita gente que não gosta de ouvir essas coisas, mas você vai ouvir. Mas a verdade é que o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir o livro e quebrar os seus 7 selos. De volta está na mão do Senhor. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Finito, é finito. C'est fini. Acabou. O tempo dele está contado. Jesus é Senhor, e Ele é Senhor porque Ele venceu. Amém? O leão da tribo de Judá, uma figura de poder. Esta é uma figura messiânica, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 49, quando Jacó está para morrer, ele abençoa cada um dos seus filhos. E para Judá ele diz assim, Gênesis 49, 9 e 10: Judá é o leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Está falando que ele é poderoso, né? O leão está dormindo tranquilo. Você fala: que lindo. Você tem coragem de ir lá passar a mão na juba dele? Acorda bem. E aí ele fala: o cetro de poder, de autoridade, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Shiló. Shiló fala de Jesus. E a ele obedecerão os povos. Jesus vai governar este mundo a partir de Jerusalém. Ele é o Mashiach esperado. Glória a Deus. Isaías capítulo 11 versículo 1 diz que ele viria da tribo de Jessé, a raiz de Davi. Isaías 11 diz assim, Jessé é o pai de Davi, tá? Para quem não sabe. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Essa palavra renovo no hebraico é netzer. Netzer. Tem muita gente que diz assim: mas não tem nenhuma profecia. Não... Pessoal, a Bíblia fala que Jesus seria chamado de um nazareno, mas não tem nenhuma profecia que fala dele ser um nazareno. Porque na verdade, meu irmão, a cidade de Nazaré, Natzerá, vem desta raiz de Netzer, o rebento. Então Jesus é o renovo, é o broto, é o raminho que nasceu de Jessé. Ele é o Netzer, diga: Jesus é o Netzer. É um raminho poderoso que vai governar sobre a história, amém? Então Jesus, diga assim: Jesus é o Senhor. Em segundo lugar, eu quero dizer que Jesus é o Senhor porque Ele é vitorioso. Quando João usa o termo vitorioso, no grego é nikao. Esta mesma palavra que originou a palavra Nike. Quem está usando um Nike aí? Você está usando um tênis de vitorioso. Não estou fazendo propaganda, tá? Não ganho nada de ninguém. Então você pode usar os outros também que você quiser. Mas a palavra foi inspirada daí.
E este termo significa aquele que conquista, aquele que prevalece, aquele que vence até o fim. E a Bíblia diz que ele é digno para abrir, porque ele conquistou, porque ele prevaleceu e porque ele venceu. No capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 11, este mesmo termo é usado se referindo aos salvos. Está falando da luta que vai haver entre o povo da grande tribulação com o anticristo. E diz assim: eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Jesus não é só o vencedor, irmãos, ele transfere a vitória para aqueles que se valem do seu sangue e tem uma palavra de testemunho. Tem muita gente que tem palavra de testemunho. Ao invés de dar um testemunho, dá um testemunho. Mas se você, quantos aqui já receberam os benefícios do sangue do Cordeiro? E quantos aqui podem dar uma palavra de testemunho? Você é mais do que vencedor, porque a vitória que está sobre Jesus está sobre você também. Mas o texto diz que ele é vitorioso porque foi morto. Que contrassenso, né, irmãos? No mundo, os vencedores matam e os que morrem perdem. Mas a Bíblia diz que ele venceu porque morreu. E esta palavra cordeiro aqui é uma palavra diferente da usual. Ela aparece no Novo Testamento 30 vezes, 29 em Apocalipse. E dessas 29, 28 falam de Jesus, mas Jesus ressuscitado. Então o cordeiro que venceu, ele venceu porque foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. Porque se ele tivesse permanecido na morte, ele seria derrotado. Mas ele venceu a morte, e vencendo a morte, ele pode transferir a vitória para o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Por isso ele é digno de abrir o livro. Agora, o tema do cordeiro nas escrituras é muito importante. Começa com Abraão em Gênesis 22. Vocês conhecem a história? Depois de Deus ter cumprido a promessa de dar a Abraão o filho da promessa, Deus pede que ele entregue e que o sacrifique. E Abraão, ele entendeu que era para valer, porque todas as divindades da sua época pediam os primogênitos. E Abraão obedece e sobe ao Monte Moriá. E quando ele levanta a mão para esfaquear o coração de Isaac, ele ouve uma voz do céu que diz: não toques nele, eu sei que tu me amas. Agora a pergunta de Isaac: Senhor, pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, onde está o cordeiro? E ele responde: Yahweh Irei, o Senhor verá, proverá. E quando ele vai matar, ele ouve o sonido de um carneiro adulto, preso pelos chifres. Deus proveu o cordeiro para Abraão, para que Abraão não tivesse que matar Isaac. Jesus teve que morrer. Então, o tema do cordeiro é recorrente nas escrituras. Em Êxodo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que Deus exige um cordeiro que será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. A Páscoa, a palavra Pessach, significa que Deus, o anjo da morte, passou por cima. No inglês tem 2 palavras para Páscoa. Uma é Easter, que é a Páscoa pagã, que vem de Star, Astarote, em que eles trocavam ovos e pintavam os ovos. Esta é a Páscoa que se celebra no mundo. Mas a Páscoa judaica, a bíblica,
No inglês é Passover, passar por cima, porque o anjo da morte veio e nas casas em que o sangue estava no umbral da porta, ele passava por cima e os primogênitos foram protegidos. Os primogênitos em Israel foram protegidos por causa do Cordeiro. Aquele Cordeiro também falava de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Isaías capítulo 53 versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vocês sabem, irmãos, que o texto de Isaías 53 é um texto tão claro da morte de Jesus, que tem um judeu convertido, que ele mora em Jerusalém, ele nasceu lá. Ele sai lendo com as pessoas, pede para as pessoas lerem no hebraico mesmo, no original. Leia aqui, o que está escrito? A pessoa lê, ele pergunta: está falando de quem? Aí eles falam: está falando de Jesus. O próprio judeu fala: está falando de Jesus. Ele fala: mas isso aqui não é um evangelho? Ah, não, quem que é? Isso aqui é o profeta Isaías. Aí as pessoas geralmente falam: não, eu não posso conversar sobre isso. Deus está abrindo os olhos. Estava lá. Esse é um texto tão claro, irmãos, tão poderoso, que muitos judeus achavam que ele tinha sido inserido no livro de Isaías, depois de Cristo ter morrido, e proibiam que lesse esse texto, até que foram encontrados papiros do Mar Morto, que eram escritos de todos os livros, inclusive do livro de Isaías, pelos copistas, os essênios. Olha, esse povo vivia no 2º século antes de Cristo, e se eles já estavam copiando um texto mais de 150 anos antes de Jesus existir, isso significa que Isaías realmente quis dizer aquilo que está escrito. Então, meu querido, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto, e um dia vai cair as escamas dos olhos do povo de Israel, e eles vão receber o Messias que já veio. João Batista também falou de Jesus como Cordeiro. João 1,29 diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga assim: Jesus é Senhor, porque venceu. Diga: mas venceu porque morreu. Mas ele é vitorioso também, irmãos, porque ele está de pé. E o texto é interessante, fala: eu vi um cordeiro como que tivesse sido morto, de pé. O cordeiro morto fala da morte, o de pé fala da ressurreição. E eu quero te dizer, ele está de pé até hoje. Ele continua vivo, e ele estará vivo pelos séculos dos séculos, sendo o Senhor da história. A história converge para tudo o que ele disse. Por isso que ele falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Querido, não seja louco de tentar distorcer as palavras de Jesus. Hoje está ficando comum pregadores dizendo que querem o inferno vazio, que não vai ter inferno. Não, meu irmão, vai ter inferno, porque Jesus falou de inferno. O nosso dever não é ficar discutindo se Deus é bom ou não. O nosso dever é crer na palavra de Jesus e pregar o evangelho para que ninguém vá para o inferno. Amém, igreja? Mas as suas palavras não passarão, e ele está de fé. Ele é poderoso. Ele tem 7 chifres. Chifre na Bíblia é sempre figura de autoridade. E 7, como eu lhes disse, é o número da plenitude. Diga assim: o meu Senhor não é poderoso somente, ele é todo poderoso. Diga: ele é onipotente. Não há adversários para ele. Querido, a guerra do Armagedon não vai ser uma guerra de igual para igual, porque Jesus vai aparecer do céu, e com a palavra da sua boca ele vai destruir imediatamente os exércitos contra Israel, de uma vez por todas. E o anticristo e Satanás e o falso profeta serão lançados no lago de fogo.
É esse Jesus que João está vendo, o Cordeiro Leão. Mas o texto diz que ele é vitorioso também, porque ele está procurando. Ele está procurando e vai achar, viu, meu irmão? Olhe para o teu irmão do lado e diga: ele está procurando e vai achar. O texto diz em Apocalipse 5:6, né? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Querido, só há um Espírito de Deus, o Espírito Santo. Essa é uma figura. Isaías capítulo 11 fala disso. É uma figura para dizer, ele é pleno, ele é total. E aqui está dizendo que ele tem 7 olhos, e significa que ele sabe de todas as coisas. Ele não é só onipotente, ele é também onisciente. Ele sabe o que vai no teu coração. Você pode enganar tua mulher, você pode enganar teu marido, você pode enganar teu pastor, você pode enganar as suas ovelhas, mas um dia nós vamos estar diante daquele que nos conhece por dentro e por fora. Este é o Cristo que nós adoramos. Gente, quando você lê Apocalipse, não dá para você não ser invadido por um temor santo. Ele não é um coitadinho, ele é soberano. Quando João começa a chorar e percebe que nem as pessoas mais importantes da história tinham coragem de se aproximar de Deus, ele percebe que o Cordeiro Leão se aproxima do trono, pega o pergaminho da mão direita de Deus, e Deus está dizendo: é contigo. O que você determinar vai acontecer na história. Tu és soberano sobre a terra, sobre todos tu és Senhor. Por isso que quando ele vier, ele terá um nome escrito na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você já fez de Jesus o Senhor da tua vida, irmãos? Você já fez dele o Senhor da tua vida? Não é maravilhoso você ser servo do Deus Altíssimo, do Senhor dos senhores, aquele que é o mesmo que morreu por você e é aquele que hoje detém os destinos da história. Então não tema o homem, não tema o diabo, não tema os seus inimigos, porque aquele que é maior, que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor. Ele é vitorioso, Ele é soberano. Ele é vitorioso porque é soberano. Versículo 7 diz: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. John Piper escreveu um livro muito bonito chamado O Cordeiro e o Leão. Não, Leão e o Cordeiro. E eu traduzi uma parte que ele diz assim: o leão consegue a sua vitória através das táticas do cordeiro. Porque Jesus é um leão semelhante a um cordeiro, e um cordeiro semelhante a um leão, ele tem o direito de trazer o mundo a um fim para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. O leão venceu com as táticas do cordeiro. Ele não venceu como Judas esperava, que ele destronasse Roma, porque ele podia vencer Roma, mas se levantariam outros reinos. Ele venceu tendo dado a sua vida, não somente por aqueles do seu tempo, mas de toda a história. O sangue do Cordeiro é capaz de perdoar os pecados de todos que vieram antes dele e que olharam para o futuro e tiveram a esperança que viria alguém que os libertaria. Assim como nós, que olhamos para trás e recebemos os benefícios da sua morte e da ressurreição. Amém? Ele é vitorioso porque é soberano. Mas em terceiro lugar, irmãos, ele é Senhor porque ele é adorado. E agora aqui aparece um momento especial. Hoje, quando nós estávamos adorando, irmãos, vocês perceberam a glória de Deus que estava nesse lugar? Vocês perceberam? O povo aplaudindo, o que é isso? Ninguém estava aplaudindo o dado, aplaudindo as pessoas que estavam tocando. As pessoas estavam aplaudindo Jesus. Aliás, eu quero fazer um comentário aqui que é muito importante para você aprender a discernir.
Porque tem muita gente que não sabe discernir o que é talento do que é unção. O talento é uma coisa maravilhosa. Quando você ouve alguém talentoso, cantando bonito, tocando bonito, ou fazendo qualquer coisa com um talento, com uma habilidade natural, o talento, ele faz com que o homem seja levantado. O talento faz a gente arrepiar, o talento faz a gente chorar. Mas talento é diferente de unção, porque o talento levanta o homem, enaltece aquele que o tem. A unção, irmãos, unção sempre fala do azeite. E o azeite, ele é formado com as azeitonas que são esmagadas na prensa. Jesus, antes de morrer, ele foi para o Getsemane. Shemen, no hebraico é azeite. E Getsemane é prensa de azeite. Porque ali era um monte das oliveiras. Aqueles que forem comigo para Israel, eles vão ver essa prensa. E a primeira prensa, aquele primeiro azeite que era resultado daquela azeitona esmagada, aquele primeiro azeite era separado para a unção no templo. Então era para acender a lâmpada da menorá, todas as demais lâmpadas do templo. A primeira unção é para Deus. Então, meu querido, eu quero dizer para você que enquanto o talento enaltece o homem, a unção é resultado de um homem com o coração esmagado pela consciência de que é pecador. Então, quando alguém se quebranta, quando alguém se deixa ser esmagado pela verdade inexorável de que nós somos pecadores, de que nada há em nós que seja de bom para que Deus possa receber, nesta hora a unção vem, nesta hora o óleo fresco vem, e a adoração não enaltece o homem, enaltece a Deus. Nessa hora o homem é o que menos importa. Então o que nós presenciamos aqui hoje, nesse momento de adoração, queridos, é só um antigosto. Você já imaginou o que vai acontecer no céu? E a gente percebe a presença desta unção na adoração, porque tem 3 grupos aqui que adoram. O primeiro grupo, representado pelos anciãos, é o cântico dos redimidos. Depois vem os anjos, um número infinito de anjos. Quando a Bíblia fala de milhões, está falando de bilhões. Vocês já imaginaram o tamanho da sala do trono, irmãos? Vocês já imaginaram o tamanho desse coral? E o terceiro grupo que adora é o de todas as criaturas, e a gente vai falar sobre isso. Versos 8 a 10 começa dizendo: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. É o coração esmagado, não dá para ficar na presença dele sem se prostrar. E eles se prostram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Este é um cântico de pessoas redimidas. Aleluia, irmãos. A gente sabe, pode aplaudir, glorifique ao Senhor. A gente sabe que ele está cantando como redimido, porque os anciãos estão prostrados e eles entregam as suas coroas. Meu irmão, a Bíblia não fala de ninguém que vai reinar com Jesus a não ser redimidos. Não é tremendo isso? Não é tremendo isso? Vocês sabiam que quando o nome de Deus Elohim fala do Deus Criador, mas o nome de Yahweh fala do Deus Redentor? Todo aquele que foi redimido, quantos aqui foram redimidos pelo Cordeiro?
A Bíblia diz que você vai receber uma coroa, a coroa da vida. E nesse dia, quando você não tiver nada para entregar para Ele, você vai se prostrar e vai entregar a tua coroa. Vai dizer: Senhor, o Senhor está me dando isso, mas é teu, é o Senhor quem merece. E estes que recebem as suas coroas e oferecem ao Cordeiro são os redimidos. E a Bíblia diz que o cântico diz: porque eles foram comprados pelo teu sangue, e Jesus ofertou cada um de nós a Deus. E a Bíblia diz: e reinarão com o Senhor. Amém, irmãos? O teu destino é reinar sobre este mundo. O teu destino é ser co-herdeiro com Jesus de tudo que vai acontecer. E aliás, deixa eu dizer uma coisa: tem gente que pensa que o céu é um lugar onde você vai ficar tocando harpinha. Sabe onde você vai viver a eternidade? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: onde você vai viver a eternidade? É na terra. Vi novos céus e nova terra. Nós vamos ter acesso à eternidade também. Jesus, quando tinha um corpo glorificado, Ele atravessou parede. Ele não tinha as limitações físicas que nós temos, mas Ele vai governar sobre a terra. A nova Jerusalém descerá sobre a terra, e o trono de Deus será a terra, e portanto a terra será o céu, porque onde Deus está é o céu. Amém? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Glória a Deus. Portanto, a primeira adoração na sala do trono é a adoração dos redimidos. Mas ele é adorado pelos anjos também. Os versos 11 e 12 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e força e glória e honra e louvor. Quando fala de milhões, de bilhões de seres, isto inclui o quê? Isto inclui os anjos, os anciãos e os redimidos. Que grande coral! Eu imagino que o coral dos anjos deve ser lindo. E a palavra louvor, eu quero fazer uma ênfase nesta palavra, porque a palavra louvor é elogio. No grego, louvor é elogio. O prefixo eu é bem, é bom, é bonito. Eugênio significa bem nascido, tem bons genes. Eulogia, no grego, é elogio. Então deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não te chamou para ter linguagem de crítica, porque a palavra crítica vem também do grego juízo. Criticar é estabelecer juízo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você não pode ser juiz de ninguém, nem de si mesmo. Então, pessoas que vivem criticando são infelizes. Você conhece alguém marcado por ser uma pessoa crítica, que você fala: essa pessoa é feliz? A linguagem do salvo é o elogio, é o louvor. Ah, pastor, mas quem não merece no elogio? Cala a tua boca. Se você não pode dizer uma palavra boa para tua mulher, cala a tua boca. Se você não pode dizer uma palavra boa para o teu companheiro, cala a tua boca. Porque Deus não te chamou para ser juiz de ninguém. Só há um que pode julgar, e Ele não veio para julgar, mas para salvar. Então a linguagem do crente é a linguagem do elogio, é a linguagem da exaltação, da adoração. Quando você começa a criticar, sai o louvor do teu coração e entra a amargura. A linguagem da crítica é a linguagem do inferno.
Porque Satanás é o acusador, mas ele já está derrotado. Ah, pastor, quer dizer que você nunca pode fazer uma crítica construtiva? Construtiva para quem? Pessoas que estão debaixo da tua autoridade, você tem responsabilidade. Você pode ensinar, e muitas vezes é mostrar o erro. Mas, diga mas, o teor da tua vida, do teu relacionamento com essa pessoa, tem que ser marcado muito mais pelo encorajamento do que pela crítica. Então, leve isso para a tua vida. Nós fomos chamados por Deus, fomos perdoados de pecados horrendos, e hoje o que Ele espera de nós é um coração grato, que adora e elogia. E por último lugar, isso aqui é também extraordinário. A última adoração que eu quero citar aqui é de toda a criação, irmãos. Olha, os versos 13 e 14 diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o elogio, o louvor, a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém, assim seja. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vai haver um momento que toda a terra vai abrir a boca e dizer: Jesus é o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Até os perdidos vão reconhecer. E eu quero concluir essa palavra dizendo: você quer estar presente nesse dia? Quantos querem estar presentes nesse dia? Quantos querem estar na sala do trono? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Sabe como eu imagino que isso vai ser? Vai ser o momento em que nós chegamos na presença de Deus. Antes de mais nada, nós seremos invadidos por esse sentimento de dizer: oh, que isso? Eu estou aqui, eu cheguei, consegui. Eu creio que em seguida, esse mesmo trono será o lugar onde você, diretamente com Jesus, terá o seu encontro, onde toda a tua vida vai passar diante dos seus olhos, onde você certamente vai se quebrantar pelos pecados que você cometeu. E a Bíblia diz que Ele enxugará os olhos daqueles que lá estiverem. Não vai ter um lá, meu amor, que não, meu amor não, meu amor, você também é o meu amor, mas meu amor, meu irmão, não vai ter ninguém lá que vai dizer: poxa, mereci, estou numa boa. Não, naquele momento você vai ser invadido primeiro por um espírito de gratidão, de adoração. Vai elevar o nome do Senhor, vai adorar, vai se prostrar, vai colocar a sua coroa. Mas em seguida, você saberá de tudo quanto, vai se lembrar. Podia ter feito e não fez, disse e não deveria ter dito, sentiu e não devia sentir. E nessa hora, o Senhor enxugará os nossos olhos toda lágrima. Eu quero terminar essa palavra dizendo: o tempo que nós vivemos é urgente. Eu tenho dito para Deus todos os dias: Senhor, dá-me sentimento de urgência. Senhor, eu quero viver para fazer a tua vontade. Dá-me vitória, Senhor, nas áreas que eu tenho que vencer. Não permitas, meu Deus, que eu perca meu tempo chorando
pelos ataques do inimigo ou pelas decepções que eu tive na vida. Ajuda-me, Senhor, a enxergar o que o Senhor tem feito na minha vida. E eu quero te dizer hoje, você tem o teu nome escrito no livro da vida. Você vai receber uma coroa, a coroa da vida, com pedras, e as suas obras serão para galardão. Então glorifique a Deus, exalte a Deus, comece a viver hoje para a glória do Cordeiro Leão. Não existe outro final. Ele venceu, Ele já venceu, Ele já venceu. Então nós, como filhos, precisamos ser imbuídos desta verdade, para viver neste mundo, para a glória do seu nome. A primeira luta que você trava é dentro da sua alma. Todos nós podemos passar por momentos difíceis, todos nós passamos. Mas a gente passa, a gente é tratado e a gente vira a página. Amém? Eu, como pastor, já passei momentos de muita luta, de tristeza. Já passei momentos de decepção, de ataques contra a minha vida que me feriram muito. Mas eu podia ficar olhando para trás, lambendo as feridas, ou podia dizer: Senhor, eu passei por isso, mas o Senhor passou por coisa muito pior. Eu vou viver para a tua glória, eu vou glorificar o teu nome. Então, em nome de Jesus, eu libero uma palavra para você. Levanta a tua cabeça, você é filho do rei, o teu nome está escrito no livro da vida. Você vai estar na presença do Senhor, e você já venceu. E você já venceu. Porque o Cordeiro de Deus é também leão. Como cordeiro, Jesus viveu e morreu como servo. Como leão, Ele é Rei dos reis e governará pelos séculos dos séculos. Ele morreu como cordeiro e ressuscitou como cordeiro e leão. Ele se entregou como cordeiro e governará o mundo com cetro de ferro pelos séculos dos séculos. Como cordeiro, Ele morreu em silêncio. Como leão, rugirá contra os seus inimigos. Como cordeiro, Ele foi sacrifício no nosso lugar, para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Como leão, Ele será o juiz de toda a terra. Em Apocalipse 12 fala dos santos vencendo o anticristo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Saibam, meus irmãos, que está se aproximando o tempo em que Jesus virá. Por isso vamos viver para Ele. Vamos viver para a sua glória. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu estou dizendo para você hoje: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Amém.